Bom dia para os irmãos. Quem está aí feliz? Tá mesmo? Graças a Deus, né, irmãos? Acho que Deus faz coisas que a gente fica surpreso tem hora, né? Como cantou a música, né? E surpreso, né? A gente há de ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas eu conversando com a minha esposa essa semana, eu falei para ela, quinta-feira, eu falei assim, amor, não tem nada para pregar ainda. Aí chegou sexta, eu falei assim, amor, não tem nada ainda para pregar, eu tenho duas coisas no meu coração, mas não é ainda o que é para pregar. E, gente, quando quem já pregou aqui sabe que, de repente, o negócio cai no coração. E ontem à noite, depois da formatura, 1h da manhã mais ou menos, que até a gente chegar em casa com a Alice, dormir, aí que caiu a palavra, eu falei assim, Senhor. E a Tabata orou aqui no começo, falou, né, do coração, de quebrar o vaso e de Deus nos dar um coração contrito. Eu falei, esse Senhor é de Deus, hein? Aí estava fazendo solinho, perder para dinheiro, vocês vão tocar essa música? Eu falei, vamos, nossa, só para você ver como que as coisas batem. Então, qual que é o tema? Eu gosto de colocar um título na palavra, o que eu quero falar para você aqui nesta manhã? Que o Senhor quer curar o seu coração, amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele quer curar o seu coração. Mas curar de quê? Isso que a gente vai ver hoje. Irmãos, nós estamos vivendo um momento na igreja, quero uma palavra hoje aqui. Quem que é novo convertido, está começando a vir na igreja ainda, está começando. Então, os irmãos que já têm uma estrutura, né, maior. Quero trazer uma palavra hoje para os ruios. O que são os ruios? Os filhos maduros, né, os mais velhos da igreja. Maduros, né, espiritualmente dizendo. Você que ainda é novo convertido, está aprendendo, e Deus também quer curar o seu coração. Mas vou trazer uma palavra aqui, amados. Espero que você saia daqui falando, Deus falou comigo. Porque assim, quando a gente fala uma palavra de bênção, nossa, a gente sai ali, nossa, Deus falou comigo. Mas quando é uma palavra mais que puxa a orelha, o culto hoje não foi legal não. A gente é assim, é do ser humano, né? Quando o seu patrão te elogia, como que você sai da empresa? Animado naquele dia, mas quando ele puxa a sua orelha, você sai xingando ele. É o ser humano, a gente é assim, né? Mas também Deus, Ele quer trazer mesmo para nós uma cura no nosso coração, irmãos. Por quê? A natureza, como o pastor diz, ela está corrompida. E às vezes a carne, ela fala mais alto. E quer tirar você da vontade de Deus. Certo? Então hoje eu quero trazer uma palavra que vai nos dar uma direção para que o nosso coração esteja mesmo contrito e abatido diante de Deus. Que é o coração que Deus não despreza, aleluia. Então vamos ler a palavra, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Diz assim a palavra: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro a ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo
onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. Senhor, a sua palavra, que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. Essa história, ela aconteceu ali envolvendo Jesus, esta mulher, mas ela aconteceu em Betânia, na casa, desse leproso, desse Simão, que foi leproso e foi curado por Jesus. Provavelmente, esse leproso é o de Marcos, capítulo 1. Volto para você ver um pouquinho. Marcos, capítulo 1. Provavelmente, este leproso é o leproso quem Jesus curou lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Que vai falar assim, aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes purificar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Advertindo severamente, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Tendo, porém, ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes vinham pessoas a ele. Então, mas provavelmente esse leproso, que foi curado por Jesus, é o mesmo leproso lá de Marcos, capítulo 14. Volta comigo lá, Marcos, capítulo 14. Importância da Bíblia, né, irmão? Que legal, você já descobriu uma coisa nova. Quem era o leproso? Simão, provavelmente esse leproso aí do Evangelho de Marcos. Agora, Jesus então está lá em Betânia, na casa desse leproso, e veio uma mulher. E ela trouxe ali um vaso de alabastro, e com um nardo, com um perfume ali muito caro, e ela vai quebrar esse vaso e ungir Jesus. Agora, quem é essa mulher? Vamos descobrir agora uma curiosidade bíblica para você. Quem é esta mulher? João capítulo 12. Você vai falar: não é possível. Importante fazer a TEC, viu? Vamos lá, vamos fazer a escola de teologia, irmãos. Vai aprender um monte de coisa. João capítulo 12. Antes de ler, quem sabe quem é essa mulher? Levanta a mão. Alguém sabe? Pastor Sérgio Severino? Vamos lá. Então, João 12. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o traíra, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Então, amados, quem é essa mulher? Maria, irmã de Lázaro e Marta. Quem lembra da história de Lázaro? Todo mundo lembra, né? Que Jesus, depois de 4 dias, Jesus ressuscitou Lázaro. E quem não conhece a história de Marta e Maria, né? Que Marta estava lá preocupada com a casa e Maria aos pés de Jesus, aprendendo a palavra. E Marta vai então incomodar Jesus, falar: olha, você não se importa que a minha irmã venha me ajudar? E Jesus vai falar para ela: Marta, Marta, está muito preocupado com as coisas. Maria, ela escolheu a boa parte. Então Maria, ela tinha esse coração mesmo ali, voltado em aprender de Jesus.
E estando então na casa de Simão nesse jantar, agora você já sabe quem é o leproso e já sabe quem é a mulher, amém? Glória a Deus. Mas, meu querido, a Maria então ela vai pegar esse vaso de alabastro que nessa época é uma pedra, se você não sabe, é uma pedra transparente, tipo que ela polidinha, ela fica tipo um acrílico, transparente, onde se colocava esse perfume, né? Usado muito hoje para fazer caixa de joias. Pensa bem, você ganhar do seu marido aí, mulher, uma caixa de alabastro, né? Caríssima pedra. E o nardo dentro, então, nem se fala, que era um perfume muito caro, muito difícil de se fazer, que vem das ervas das montanhas do Himalaia. Esse perfume que foi feito, foi ungido Jesus. Então é um perfume difícil de se fazer, caríssimo. Então, realmente, quando se fala 300 denários, eu não calculei o valor em reais, mas era realmente muito caro mesmo. E quando a mulher quebra esse perfume, vai ungir Jesus, os irmãos que estavam ali, né, começaram a reclamar um com o outro. Nossa, mas devia ter dado aos pobres. Então o que eu quero falar para você, irmãos, que o coração perverso, o coração que está longe de Deus, ele é contrário a tudo. A mulher está fazendo uma coisa boa para Jesus, mas o coração daqueles ainda justificou, ainda não poderia ter dado aos pobres, né? Mas olha o que Jesus, olha o que a Bíblia está falando aqui, né, no versículo 6, ó, ele disse isso, João 12:6, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele estava de olho no perfume, não tinha nada a ver com ajudar os pobres, né? Até essa semana eu conversei com o irmão, ele perguntou para mim em relação a dízimos e ofertas. Não quero ser polêmico não, tá, irmãos? Mas eu falei para ele assim, que uma pessoa pediu um conselho para ele, e eu falei assim, os pobres você tem sempre aí. Jesus mesmo falou, se você realmente tem a intenção de ajudar os pobres, sempre tem os pobres, você pode ajudar a qualquer hora. Agora a igreja, irmãos, a gente tem que ajudar a manter a igreja. Eu falei assim, aí é o coração da pessoa. Na verdade, quem não traz o dízimo na igreja, não tem coração de ofertar, na verdade, ele carrega outros problemas. Não é só a questão de dar o dízimo. Eu lembro o Silas Malafaia falando num culto de Santa Ceia. Ele falou assim que lá na igreja dele, em torno de 50 mil pessoas tomam Santa Ceia na sede. E ele criou uma conta no Telegram para ele passar os recados para a igreja. Porque ele falou assim, irmão, 50 mil pessoas, eu não consigo estar em contato com todo mundo toda hora. E nem os irmãos conseguem, às vezes, vir na igreja para ouvir os recados. Então eu criei um Telegram e você entra lá, porque eu vou deixar os recados da igreja lá. Aí no culto de Santa Ceia falou assim, irmãos, eu criei o Telegram. Aí falou assim, uma senhora, quase 70 anos, falou, pastor, eu não sei mexer, mas meu neto está me ensinando e eu estou curtindo lá o Telegram. Aí ele falou assim no culto, 50 mil pessoas, irmãos, eu vou falar para vocês quantas pessoas entraram e viram os recados da igreja. 1.600 pessoas. Quer dizer, uma igreja que tem 50 mil pessoas, esperava-se que as pessoas, né, acessassem mais o que ele colocou lá para a igreja. Aí ele falou assim, chamou os obreiros ainda e falou lá, se vocês não conseguem obedecer uma ordem simples, que é entrar num Telegram e ver um recado da igreja, quanto mais a palavra de Deus, será que vocês estão realmente obedecendo? Se uma coisa tão simples vocês não conseguem obedecer, igual eu estava dando aula na TEC, agora na última turma, e nós falamos a questão da bermuda, não sei quem estava lá, Helene, na aula. Nós falamos da bermuda. Deu que lá, né? Mas o que o pastor Flávio não gosta que a gente venha ensaiar de bermuda, né? Ele falou na igreja isso. Nossa, aí se for pensar, nossa, mas que coisa simples, o que tem a ver vir ensaiar de bermuda? Então, irmãos, a gente não consegue obedecer uma coisa simples, que é vir de calça no ensaio, quanto mais as outras coisas mais complexas. Você acha que a gente vai obedecer? Aí nós conversando lá, falando, eu até brinquei com o Rodrigo, né, que ele tinha tocar. Teve o velório do pastor Toninho, estava de bermuda. Aí nós brincamos com ele lá e tal. Mas isso foi tudo ali na brincadeira, realmente assim. Aí eu falei assim, então, irmãos, eu vim de bermuda, eu estava ensaiando com os jovens, eu vim de bermuda, um dia no ensaio,
E o Fabrício também estava de bermuda. Eu falei, graças a Deus, não vou ser punido junto. Não vou ser punido sozinho, né? O Fabrício vai levar comigo. Mas aí eu falei assim, nossa, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. E o pastor Flávio já pegou no pé nosso que ele quer que a gente venha ensaiar, que não venha de bermuda, que venha de calça. Aí o Fabrício falou, nossa, eu não sabia. Eu falei, então, Fabrício, agora você fica sabendo que se ele chegar aqui e ver a gente de bermuda, ele vai chamar a atenção. Aí você falou, nossa, mas é uma coisa tão simples, o que tem a ver? Então, irmãos, a gente não consegue obedecer uma coisa simples, quanto mais as mais complexas. Será que a gente realmente vai conseguir obedecer? Coração, né? Na verdade é o coração. Não, é simples, mas eu vou obedecer. Amém? Então, amados, o coração de Judas aqui, né, e dos irmãos ali que falaram contra a mulher, estava longe de Deus, está contrariando os trabalhos que estavam sendo feitos no ministério de Jesus. Eles estavam ali rindo, dando paz do Senhor para todo mundo, mas o coração estava longe. Coração perverso, longe. Olha o que Jesus falou, né, irmãos, que bonito, aquele que é limpo de coração. Ó, Mateus, Evangelho de Mateus, volta lá, capítulo 5, versículo 8. O que Jesus vai falar daquele que é puro, daquele que é limpo de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8, fala assim, ó: bem-aventurados os puros de coração, porque o que vai acontecer? Eles verão a Deus. Nosso puro de coração vai ver a Deus. Talvez você não esteja experimentando muita coisa de Deus na sua vida, porque o pecado está aí no seu coração. O coração está perverso, está longe de Deus. Quer ver Deus na sua vida? Amém? Quem quer? Seja puro de coração, irmãos. A gente fala uma palavra assim, eu falo também para mim. Eu tenho feito uma pergunta para minha esposa, sempre eu tenho feito essa pergunta para a Patrícia. Eu falo assim, amor, eu tenho o que eu sou na igreja, eu estou sendo na minha casa? Mas que pergunta, né? Será que o que eu sou na igreja, ainda mais a gente que está no púlpito, aumenta muito mais a responsabilidade ainda. Não que seja melhor que ninguém, mas a gente está aqui falando a palavra, aumenta a responsabilidade. Então eu falei para ela assim, se um dia o que eu sou na igreja eu for diferente em casa, você pode chamar a minha atenção. Graças a Deus, a gente tem um diálogo bem legal nessa parte. Irmãos, eu abro o jogo com a minha esposa de tudo, irmãos. Nossa, o que eu ouvi essa semana de pessoas que estavam na igreja, irmãos. O que eu vi, olha, misericórdia. A gente precisa, nosso coração precisa se converter a Deus. Eu vi um depoimento de uma pessoa falando que a pessoa estava separada, mas aí conversando por que a pessoa separou. Aí é engraçado, a pessoa separa, você condena, né? Você fala mal, mas não sabe o que a pessoa está sofrendo dentro de casa, irmão. Nossa, misericórdia. Não justifica a separação. Não justifica. Mas, puxa vida, tem alguns sofrimentos que é difícil de aceitar. Né? Eu ouvi o testemunho de uma pessoa contando, falando, não, a fulana, o marido saía de casa, trancava a casa para a mulher não sair, porque tinha ciúme da mulher sair de casa. E na igreja, irmão. Quando chegava alguém em casa, olhava na cama que era parente ou irmão, mandava a mulher mudar a cara, porque oprimia a mulher dentro de casa. Você diz, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Olha, é muito triste, irmão, é muito triste. Puxa vida, a gente precisa converter o nosso coração, irmão. Você que é marido, trate bem a sua mulher, por favor, é um pedido que eu faço. Porque senão depois, né, acontece qualquer coisa, você quer matar a mulher, vai ter que matar você. Porque você é um grosso, não cuida bem da sua mulher, oprime, fala mal, fica acessando o Facebook, internet de madrugada quando sua mulher está dormindo. Irmãos, olha, celular, eu já falei que na igreja tem irmão que se esqueceu o celular em casa e, nossa, ele fica desesperado por causa da esposa pegar o celular. Eu pergunto, você que está aqui, você que está me ouvindo, a sua mulher sabe a senha do seu celular? Você pode deixar o seu celular lá na sua casa, a sua mulher usar o seu celular? Não existe isso, irmão. Eu já falei, não existe o marido ter um Facebook e a mulher ter outro. Não existe, tem que ser junto. Porque o mundo hoje está complicado, irmão. Está complicado. Você sabe que o homem ele é atraído pelo que vê, né? E a mulher pelo que ouve e pelo que se escreve. Antigamente era muito pelo que ouve, né? Que tinha conversa, mas hoje é pelo que se escreve.
Você vê, a Patrícia contou para mim, ela trabalhava na fábrica e tal, e ela era a nutricionista do restaurante da fábrica. Quem trabalha em fábrica sabe que o restaurante é terceirizado, ela era administradora do restaurante como nutricionista. Aí usava o seu Skype na empresa dela, que era a Prêmio na época. Então tinha várias outras pessoas que participavam daquele grupo de Skype. Aí um dia a Patrícia mudou uma foto. Aí o cara escreveu para ela, ficou bonita essa foto. Ó para você ver, irmão. Aí sabe o que ela respondeu? Meu marido também acha. Boa, filho. Mas a mulher, ela é atraída pelo que ouve, sabia? Fica batendo, não vou ficar ensinando, daqui a pouco você vai querer praticar na sua casa. Mas você começa a elogiar. Às vezes, se você não elogia a sua esposa dentro da sua casa, não fala nada, é um grosso, maltrata dentro de casa, o cara lá fora fala, filho, ela nunca ouviu dentro de casa, e um amigo vai lá, fala um negócio inocente, né? Mas esse é irmão desse, né? Às vezes está até inocente mesmo, mas como começa a aumentar a intimidade, o relacionamento, de repente o cara solta a mulher já não contraria mais. E vai falando, até que tem um envolvimento ali emocional primeiro, e depois, né, um envolvimento físico. Então, meu querido, meu amado, você que está aqui na igreja, nós que temos filhos, irmão, a gente precisa ser o que a gente é na igreja, porque às vezes os filhos acham os pais na igreja uma benção. Quando chega em casa, como que você está sendo na sua casa, né? Acho que isso que é o mais importante. Para ser puro de coração não é aqui, irmão, não é aqui, é lá no seu lar. Lá é que você vai ver realmente, né, que Deus vai ver quem realmente você é, sua esposa, o seu marido, os seus filhos verão quem realmente vocês são. Nós somos. Estou passando uma imagem de santo não, irmãos, porque eu tenho meus problemas em casa também, estou lutando, mas uma oração que eu tenho feito para Deus, que eu não quero ser uma pessoa diferente lá fora do que eu sou aqui na igreja. Isso eu não quero ser, eu quero ser a mesma pessoa que eu sou aqui, eu quero ser lá fora, irmão. Para minha esposa, para minha filha, para os meus amigos, na empresa. Porque a gente precisa, amém, buscar um coração verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Eu ouvi outro depoimento contando de que a pessoa chega da igreja e bate na mulher. Isso aí acontece. E uma pessoa que contou para mim, uma pessoa que não é da igreja, falou assim: uma hora eu vou lá, eu vou quebrar esse cara. Porque eles chegam na igreja, o cara já escuta o barulheiro e o marido bate na mulher. Assim, meu Deus do céu, que evangelho que é esse, irmão? Trazendo uma palavra dura, forte aqui hoje, porque a gente precisa se arrepender. Irmão, larga. Vou falar para você. Está acessando site pornográfico, larga a mão disso, irmão. Não, estou falando rasgado para você que mesmo, larga a mão disso. Eu vi um depoimento de uma psicóloga explicando o que acontece com a imagem que você vê. Quem tem filho pequeno aqui? Filho pequeno. Quando os nossos filhos, né, eu também tenho, assistem a um filme, o que eles fazem depois do filme? Eles repetem, não repetem? Eu vejo a Alice, irmãos, agora assisti muito filme de princesa, assiste a Frozen, ela já sai correndo para casa e brincando de Frozen, pega os bonequinhos. Os meninos, eu lembro quando eu era pequeno, assistia filme, na minha época, 11, 12 anos, era Karate Kid, né, do Daniel San. Nós ficávamos na grama na frente da casa do Anderson, né, mano? Assistia o filme, nós ficávamos lá lutando karatê, porque a gente reproduzia. Oi? A gente montava até ringue lá. Porque, irmão, a gente via aquela imagem, aquilo mexia com a gente emocionalmente, a gente reproduzia aquela imagem. Não é verdade? Você mesmo, quando assiste um filme legal, você sai animado, nossa, que filme, mexeu com a minha vida, tal. Quando você assiste, por exemplo, Masterchef, não dá vontade de você fazer os pratos? Eu assisti um episódio deles fazendo churros, irmãos. No outro dia, com o Patrícia, nós compramos umas coisas e fizemos churros em casa. Porque a imagem faz a gente reproduzir aquilo que a gente está vendo. Aí a psicóloga, ela explica, ela falou assim: por que as pessoas, normalmente, que são pegas em adultério, estão envolvidas com pornografia? Olha isso que forte que a psicóloga falou. Porque a pessoa, ela assiste, aquilo chama a atenção, principalmente do homem, do masculino, que é o que vê, chama a atenção. E aquela imagem,
ela fica na mente dele. Então, quando ele vai ter relação com a esposa ou com a namorada, ela falou assim, a mente dele, no subconsciente, compara aquele vídeo que ele viu com a esposa. E ele vê que não tem graça, porque no filme parece que passa uma emoção maior do que aquilo. E ele fica preso e ele vai tentar reproduzir aquelas cenas com a mulher ou com o parceiro sexualmente. E aquilo vai entrando tanto na mente que a relação sexual normal, ela não tem mais graça. Olha para você ver. Está lá entre marido e mulher. Então o marido que ele é viciado em pornografia, ele vai ter relações com a mulher dele, não vai ter mais graça. Ele vai querer ter relações diferentes. Aí ele vai querer ter sexo oral. Ele vai querer ter, vou falar um rasgado aqui para você, tá? Ninguém aqui às vezes você está vendo coisa pior na sua casa do que eu estou falando aqui. Sexo anal, oral. Aí o que acontece? Perdeu a graça, porque ele vai vendo que o negócio vai corrompendo a mente. Deus já foi embora, né? O coração já está longe, está aqui na igreja rindo, mas o coração está longe. Aí o que acontece, irmão? Começa a ter atração por crianças, sexualmente. Aí você vê, presta atenção para você ver todas as prisões de pedofilia. Não pega o computador cheio de pornografia? Toda batida, joga lá no YouTube, lá, prisões de pedófilo. O computador está cheio de pornografia. Porque, irmãos, aquele negócio vai corrompendo a mente da pessoa e o que é natural passa a não ser natural mais. E Paulo escreveu em Romanos, né? Vamos lá, Romanos, capítulo 1. Olha para você ver, a Bíblia já falava disso, já alertava disso há muito tempo. Romanos, capítulo 1, há muito tempo Paulo já escreveu. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vai falar assim, ó: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, está vendo, irmãos? Às vezes você critica, você fala muito mal da pessoa que é homossexual, mas olha quem está falando aqui, ó. Pois tendo conhecido a Deus, então ele já está falando de alguém que conhece a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes os seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato e obscureceu, quer dizer, deixou, né, Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Olha para você ver onde que nasce o negócio, irmão. Corrompeu-se o modo natural. Então a pessoa está envolvida, de repente está lá tendo uma atração sexual pela criança. Pergunto você que é pai, né, gente, qual a atração sexual que tem de uma criança, irmãos? Misericórdia. Você vê que o negócio é diabólico, é maligno, mas por quê? Porque abriu-se o coração para algo errado entrar. E deixou vir no coração uma coisa que não poderia estar lá. Amém, irmãos? Vamos, né, nos arrepender nesta manhã.
e fazer a vontade de Deus. Olha o Salmo 24:3. O que o Senhor pede de nós? Salmo 24, versículo 3. Fala assim, ó. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Ó, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Versículo 5, ó, ele receberá do Senhor, aleluia, a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, olha que bênção que Deus tem para nós quando a gente está com o coração puro, né? Olha o versículo 5, ó, este receberá do Senhor a bênção. Aleluia. Quer ser abençoado, irmãos? Quer ser abençoado? Limpa o coração, aleluia, porque este receberá a bênção do Senhor. Olha a primeira carta a Timóteo, vai lá no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, lá no finalzinho, no Novo Testamento. Fala assim, ó, 1, versículo 5. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Olha, irmãos, o amor de Deus, né, é manifestado aqui no nosso coração através de um coração puro, de uma fé não fingida e de uma boa consciência. A melhor coisa que é estar em Jesus é viver em paz, né? As pessoas estão vivendo o pecado, um coração longe de Deus, vive perturbada. Aí vem na igreja, ouve a palavra, oh, beleza, Deus aliviou o meu coração. Mas volta e pratica o pecado do mesmo jeito. Vai viver oprimido o resto da vida. Porque Deus está falando, ó, se você quer realmente receber o amor, né, o amor procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Mas eu sei que não acontece nada disso aqui. Graças a Deus, irmãos, aqui nós estamos todos puros de coração, né? Uma bênção. A asa, como diz o pastor, está batendo lá na parede. 1 Pedro 1, 22. Primeira carta de Pedro 1, 22. Mais um versículo para a gente ver sobre pureza de coração. Fala assim, ó, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, aleluia. Olha, irmãos, olha que versículo, ele fala assim, ó, tendo purificado a vossa vida, como? Em obediência à verdade, em obediência à palavra de Deus, né, nós estamos purificando a nossa vida. Ele vai falar que leva, né, essa obediência à verdade, leva o amor fraternal, quer dizer, o amor entre os irmãos não fingido. E ele está falando, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Talvez eu não consiga estar com você todos os dias para te amar de coração de verdade, irmãos, mas quando a gente já não fala mal do irmão, já é uma boa atitude de amor, viu? Quando você ora pelo irmão, né, nós temos aqui vidas diferentes, né, famílias diferentes, é difícil a gente estar todo mundo junto sempre, mas quando eu oro pelo meu irmão, quando eu não falo mal do meu irmão, eu abençoo, eu já estou praticando aí esse ato de amor fraternal, de amor entre os irmãos, né? Quando eu ajudo uma pessoa, nós já estamos praticando aí o amor, né? Estamos praticando aí o amor e tendo um coração puro. Então, meu querido, se você está com o coração aí, olha, preciso limpar o meu coração, ore a Deus, porque o Senhor, Ele vai te limpar. E obedeça a palavra de Deus. Porque o nosso coração, amados, nosso coração é enganoso. Nosso coração é perigoso. Vou falar para você aqui, ó, cada um tem uma personalidade, não tem? Uns são mais tranquilos, outros são mais esquentados. Aí tem hora que você fala, nossa, aquele irmão não é de Deus, não. Porque a gente, uns são mais esquentados, mais difíceis de lidar. Mas as personalidades que nós temos aqui,
Elas são tratadas por Deus e Deus ama todos pela personalidade. Agora, o coração perverso não tem a ver com personalidade, irmãos. O coração perverso, ele tem a ver com o desvio de Deus, com coisas que estão entrando no seu coração. Você pode ser esquentado, você pode às vezes falar um pouco mais áspero com aí os seus funcionários, sei lá, com as pessoas, porque é a sua personalidade, sem desrespeitar, mas você fala mais firme, cobra mesmo. Tem gente que fala, nossa, que patrão é chato, cobra a gente demais, mas não é a personalidade, irmão. Tem gente, por exemplo, que é movida a números, então ele quer bater a meta de venda, ele cobra dos funcionários, mas não quer dizer que ele está em pecado. Você tem que entender isso, que você não está sendo julgado pela sua pessoa, mas sim pelo seu trabalho. Nossa, é difícil entender isso, né? Às vezes o pastor vem e chama a atenção. Nós, quando a gente participava do louvor, então, nossa, chamava a atenção, né? O pessoal do louvor sabe disso. Mas ele não está julgando uma pessoa, né, pastor? Pelo trabalho que ele está prestando, olha, que é que faz assim, não é desprezando e nem desrespeitando você. Seu patrão, quando cobra você, é pelo seu trabalho e não por você. No fundo, ele quer que você vá bem. Falar, esse patrão não é de Deus, não. Isso, irmãos, é a personalidade. A personalidade não é um coração perverso, viu? Você que está aqui, tem personalidade forte, que às vezes fala um pouco mais que seus funcionários, não, isso não é um coração perverso, é a sua personalidade. Agora, o coração perverso não tem personalidade, pode ser o mais tranquilo, pode ser o mais esquentado, o médio. O coração perverso é aquele que deixa o pecado entrar dentro e desvia-se da palavra de Deus. Amém? Não tem problema questionar algumas coisas não, viu? Você está questionando algumas coisas na sua vida, não tem problema não, isso não é coração perverso. Porque sabe um homem que questionou muitas coisas com Deus e tem um livro na Bíblia sobre ele? Abacuque. Você estudar a história de Abacuque, você vai ver que ele questionou muito com Deus por que Judá estava sendo punido, por que os irmãos dele estavam sendo punidos, por que aquela grande tribulação estava vindo sobre Judá. Ele questionou muito com Deus, irmãos, é normal. Isso não foi um coração perverso, mas no fim, ele falou, o justo viverá da fé, aleluia. Senhor, eu estou questionando, mas eu creio, eu confio. E ele vai escrever, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja vaca nos currais, né? Que não haja o fruto da oliveira lá. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Confio no Senhor, porque Ele te sustenta, aleluia. Então, nosso coração é enganoso. Jeremias escreve muito sobre isso. Jeremias 17, um versículo que todo mundo conhece. Jeremias 17, versículo 9. O que está escrito mesmo? Enganoso é o coração, né? E o que mais? E incorrigível, quem o conhecerá? Irmãos, nosso coração é difícil. Olha, Jeremias 17, 9 fala assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, nosso coração é enganoso, mas o Senhor, Ele esquadrinha, aleluia. Ele olha nosso coração, viu, meu querido? Pode ficar tranquilo, Deus está olhando por você, está olhando o seu coração. Ele sabe que no fundo, você quer sair dessa situação, você quer levantar, e Ele vai te dar o escape, vai te dar o livramento em nome de Jesus. Você vai conseguir, né, se arrepender. O próprio Jesus disse que os maus pensamentos, eles saem de dentro do homem, né, estão no coração do homem. Lá em Marcos capítulo 7 fala que os maus pensamentos, os adultérios, os assassinatos, eles saem do coração e contaminam o homem. É o que sai de dentro do homem, porque a natureza realmente ela está caída. Mas o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar e nos ajudar, irmãos. Confia nisso, o Espírito Santo te ajuda. Ele ajuda as suas fraquezas. E para já ir encerrando aqui a minha palavra, quero mostrar para você o exemplo de um homem que ele começou bem, mas ele deixou algumas coisas entrar no coração dele e acabou terminando muito mal. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10.
1 Samuel, capítulo 10. Falar um pouquinho para vocês do rei Saul. Foi o primeiro rei escolhido ali pelo povo para reinar sobre Israel. E Saul, meu amado, ele foi um homem de Deus no começo. Ele foi um homem de Deus. Deus falou com Saul. Olha para você ver. Samuel falou para Saul assim: ó, agora você vai voltar, que ele saiu para procurar as jumentas do pai, e você vai encontrar um grupo de profetas, e você profetizará com eles. Só que Deus tinha um tempo para fazer aqui na vida de Saul. Mas a Bíblia fala assim, ó, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 4 em diante, Samuel falando para ele assim, ó, a partir do versículo 3, ó. Então passarás dali para o carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais aceitarás da sua mão. Versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar, tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em um novo homem. Versículo 7. Quando estes sinais se cumprirem, faz o que achar melhor, porque Deus é contigo. Mas é o profeta falando, ó, o Espírito de Deus vai tomar você, e você vai ser transformado em um novo homem. Aleluia. Amém? Que o Espírito Santo se apodere de você, meu querido. Os irmãos aí que receberam a oração semana passada, viu, do batismo com o Espírito Santo, continuam buscando, que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Continua buscando, orando, pedindo a Deus, santificando a vida, que vai acontecer. O versículo 7 agora. Quando esses sinais se cumprirem, né, faz o que achar melhor, porque Deus é contigo. Versículo 8. Descerás na minha frente até Gilgal, depois eu descerei também para oferecer locais de sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declaro o que hás de fazer. Versículo 9. Virando Saul as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe mudou o coração e outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, a um grupo de profetas, lhe saiu ao encontro o Espírito do Senhor e se apoderou de Saul, aleluia, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: quem é que sucedeu? O que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Irmãos, dá para você ver que bonito, né? Saul saiu, e naquele mesmo dia que o profeta falou, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar. E o povo começou a ver, falando: nossa, está também Saul entre os profetas? Porque nunca viram Saul ali profetizando. E depois então vai acontecer, né, a unção de Saul, ó. Lá no versículo 17 agora. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimam. Vós, porém, hoje rejeitastes o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: põe um rei sobre nós. Portanto, agora ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomado por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não foi encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele se encontra entre a bagagem. Irmão, não adianta você esconder de Deus, viu? Não adianta você esconder do Senhor. Saul ficou escondidinho, mas Deus falou: ó, ele está lá, escondido lá. Versículo 23. Correram e o trouxeram dali. Estando ele no meio do povo, sobressaía a altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Disse Samuel a todo o povo: vedes um homem que o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Versículo 25.
Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então mandou Samuel que todo o povo fosse cada um para a sua casa. Versículo 26. Foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele homens valentes, aqueles cujo coração Deus tocara. Irmãos, então Saul, que é um homem de Deus, amém? Cheio do Espírito Santo, e Deus ainda tocou alguns homens ali no coração de alguns homens para estar junto com o rei, batalhando junto. Versículo 27. Os filhos do diabo, os filhos de Belial, porém disseram, olha o coração agora, como pode este homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhes trouxeram presentes. Irmãos, mas Saul se desviou deles. Misericórdia, o rei foi lá cheio do Espírito Santo, foi ungido. Deus moveu o coração de homens valentes para estar com ele, mas uns filhos do diabo, o coração está longe. Como pode esse homem me livrar? Como pode aquele irmão estudar ou fazer qualquer coisa na vida? Como pode aquele irmão pregar? Como pode? Porque o coração está perverso, está longe de Deus. A gente está fazendo as coisas na igreja, como pode a escola, não sei o quê. Então o coração está contra. Às vezes você está andando lado a lado com a pessoa, rapaz, e a pessoa está torcendo para você tropeçar e cair. E não levanta a mão para você. Não é verdade? Porque o coração está longe. Mas a Bíblia fala de Saul, irmãos. Passou um tempo, Saul começou a se corromper e deixou que alguma coisa entrasse no coração dele, que o afastou de Deus. Aí ele vai comigo agora lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Quando Davi, ele começou a batalhar com o exército e vencer as batalhas. Irmãos, as guerras, as vitórias, elas eram de Saul, porque Davi era um general de Saul. Então quem levava o mérito era Saul. Mas olha para você ver lá no versículo 7, primeiro livro de Samuel 18, versículo 7, ó. As mulheres dançavam e cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Então, se você ler um pouquinho, meu querido, antes, quando Davi ele venceu Golias e tal, e Saul trouxe Davi também para a casa dele, a Bíblia fala que um espírito maligno entrou no coração de Saul. Por quê? O coração dele deu brecha. A perversidade entrou no coração de Saul e permitiu que ele desse ouvidos então mais à carne. E quando as mulheres começaram a cantar e dançar lá, elas dançavam e cantavam, Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. Alguma coisa no coração de Saul desagradou e ficou com inveja de Davi. E a Bíblia fala que Saul decidiu então matar Davi. Irmãos, misericórdia, para você ver o coração do homem. O que é um coração perverso? Ele quis assassinar Davi. Para você ver, a gente continuar lendo, versículo 10 aí agora, versículo 9. Naquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias, Saul trazia na mão uma lança e atirou, dizendo para si mesmo, dizendo no coração para si mesmo: e encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Davi estava lá tocando a harpa, aliviava Saul, mas Saul estava com um negócio tão ruim no coração que ele pegou uma lança e ele tentou acertar Davi com a lança. 2 vezes Davi se desviou dele. Versículo 12. Saul temia Davi porque o Senhor era com ele, e este se tinha retirado de Saul, pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem sucedido, tinha receio dele. Todo o Israel e Judá, porém, amavam a Davi, porque saía e entrava diante deles. Disse Saul a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha, e eu a darei por ti por mulher, se tão somente ser-me filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo, agora a intenção de Saul, queria dar a filha dele
né? Davi ia se tornar genro do rei, mas qual que era a intenção dele dar a filha? Não seja contra ele a minha mão, mas sim dos filisteus. Ele queria colocar Davi numa guerra, para que Davi perdesse a guerra e Davi fosse morto, para a consciência ficar livre. Não, que não seja a minha mão que mate ele. Irmãos, olha que intenção terrível do coração, né? Versículo 18, respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a minha família e a família de meu pai em Israel, para vir ser genro do rei? Versículo 19, sucedeu, porém, que chegando o tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Melatita. Olha, irmãos, Saul prometeu para Davi: não, vou dar a Merabe para você. Quando chegou o tempo que era para Davi casar com Merabe, Saul foi lá e deu a outro. O compromisso de noivado no Antigo Testamento era como casamento. Então, se tivesse noivo e o noivo ou a noiva traísse, era considerado adultério já naquela época. E Saul, para envergonhar Davi, ele falou: não, a mulher é sua, não vai ser sua, não vai ser de outro. Imagina o tanto que Davi não ficou triste com isso. É um costume que Saul quebrou aqui, irmãos, vergonhoso para a família de Davi. Mas será que Davi se abalou? Versículo 20, Mical, versículo 19, né? Isso, versículo 20, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul: eu a darei a ele, para que ele lhe sirva de armadilha, para que lhe sirva a armadilha, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje o meu genro. Então parece que Saul fez uma coisa boa, só que Saul vai impor uma condição para Davi. Falou assim: eu vou te dar Mical, mas eu quero que você vá e guerreia uma guerra contra os filisteus e traz para mim 100 prepúcios dos filisteus. Prepúcio, meu querido, é a pele que vai por cima do pênis do homem. Quem tem filho que fez cirurgia de fimose sabe que é aquela pele que tira em cima do pênis do homem, é aquela pele lá. Então Davi teria que matar os filisteus e cortar aquela pele e trazer para Saul 100 daquele lá. E a Bíblia fala então que Davi saiu para a peleja e Deus era com ele, e Davi trouxe 200. Davi trouxe 200, Saul queria 100 e trouxe 200. E quando ele apresenta lá para Saul, então Saul fica indignado, mas indignado, aí que ele quer matar Davi mesmo. Aí que o negócio ficou feio. Mas Saul cumpre a promessa e dá Mical então para Davi. Só que Saul tinha a intenção de matar Davi mesmo assim. E Saul colocou guardas para vigiar a rotina de Davi. E a Bíblia fala assim que um dia Saul chamou a Mical e falou assim: onde está o seu marido? Traz ele para mim. E Mical, como amava muito a Davi, ela falou assim: ele está doente. Aí Saul, sabe o que Saul fez? Vai lá e traz ele na cama. Sabe quando você está doente de cama? Não dá nem para levantar? Saul mandou trazer a cama que o Davi estava doente para que Saul matasse ele. Só que a Mical, sabendo da intenção do pai, foi correndo e avisou a Davi: olha, você tem que fugir, porque senão meu pai vai te matar. E a Mical então fez Davi, encobertou, e Davi conseguiu fugir. E ela pegou uma estátua e colocou na cama, pegou ali couros de animais e cobriu aquela estátua, cobriu ali direitinho a cama, e trouxeram realmente a cama. Mas Saul, quando vendo que era uma estátua, ele vai então pressionar Mical. Por que ela fez isso com o pai? Mical fala assim: é porque Davi, ele ameaçou matar-me. Mas ela encobriu Davi, E Davi então foi livre mais uma vez ali pelas mãos de Mical. Aí o que aconteceu? Para você ver agora, 1 Samuel 19, versículo 12. Fala assim, então Mical, desceu Davi por uma janela e ela fugiu. Mical tomou a estátua, então deitou-a na cama e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. E tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, lhe disse: está doente. Então Davi mandou mensageiros que viessem. Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo-lhes: trazei-mo na cama para que eu o mate. Está vendo, irmãos? A Bíblia falando: trazei-mo na cama. Versículo 16. Vindo os mensageiros, a estátua estava na cama, e a pele de cabra na sua cabeceira, perguntou Saul a Mical: por que me enganaste e deixaste o meu inimigo fugir? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu
e veio a Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo quanto Saul lhe fizera. Então foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Só que Saul não ficou contente. Ele vai perseguir Davi de novo. E ele vai onde está Saul e o profeta Samuel. Só que quando ele chega lá para prender, para pegar Davi, olha o que a Bíblia vai falar, que bonito. Porque, ó, irmãos, o que aconteceu? Os soldados foram primeiro grupo de soldados. Quando for prender Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dos soldados e profetizaram. Aí falaram para Saul: olha, o Espírito de Deus se apoderou dos soldados. Saul mandou um segundo grupo. E quando o segundo grupo chega em Ramá, lá onde eles estão, o Espírito do Senhor se apoderou do segundo grupo. E Saul vai mandar o terceiro grupo para pegar. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou do terceiro grupo. Irmãos, quem é protegido por Deus, pode o inimigo querer levantar tudo contra você, irmãos. O Espírito de Deus está na sua vida, amém? Aí Saul falou assim: eu mesmo vou lá. Olha agora o versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam-lhe: estão em Naiote em Ramá. Assim foi para Naiote em Ramá, mas o mesmo Espírito de Deus que veio sobre ele, e ia caminhando e profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Versículo 24. Ele despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo o dia e toda aquela noite, pelo que se diz, e está também Saul entre os profetas. Irmão, Saul quis pegar Davi, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele. E a Bíblia fala ainda que ele tirou a roupa, ele ficou nu, e o dia inteiro se prostrado, profetizando. Se humilhou ali, né? Como Deus mostrasse para ele: se você quer quebrantar o seu coração, você ainda tem jeito. Glória a Deus, irmãos. Olha, que Deus, né, possa nos dar graça nesta manhã, que a gente possa ter um coração quebrantado e contrito, né? O próprio Davi vai orar e falar a Deus que um coração contrito Deus não desprezará. Fala isso no Salmo 51. Mas olha, para encerrar Hebreus 3, versículo 12, por que o nosso coração ele fica perverso? Vou dar um dos motivos, né? Tem muitos motivos, mas quero mostrar para você um motivo. Hebreus 3. Os irmãos do louvor podem subir aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Um dos motivos que o nosso coração ele vai ficando perverso. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, tendo se tornado participante de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Irmãos, o afastar de Deus, coisas que estão entrando na sua vida, que estão afastando você de Deus, está permitindo que o seu coração fique perverso, está afastando você do Senhor. Ele fala assim, que nós temos que exortar, né, uns aos outros. É o que nós estamos fazendo hoje, meditando esta palavra, porque o pecado ele engana. O pecado vai embaraçando, ele vai enganando, vai trazendo um desvio aí do seu coração. Agora, para você, trouxe um dos motivos, né? É o desviar-se da palavra de Deus. A Bíblia fala também que não pode haver em nenhum de nós uma raiz de amargura, irmão. Uma raiz de amargura. Perverso coração, aqui outra tradução diz raiz de amargura, que nos afaste do Deus vivo. Talvez está passando aí um sofrimento na sua casa, e isso está trazendo uma raiz de amargura no seu coração. E você está falando: nossa, irmão, você não sabe o tanto que eu estou sofrendo na minha casa, a opressão que eu estou sentindo na minha casa, do meu marido ou da minha esposa. Isso está me afastando do Deus vivo. E Deus trouxe uma palavra para entregar para você aqui. O pastor já falou
parte da palavra que era para eu falar agora no final. Mas uma das coisas é o seguinte, ó, presta atenção. Você está passando por um sofrimento na sua casa, e você está buscando alívio fora da sua casa. Em vez de você chamar, conversar, acertar, você está buscando um alívio fora da sua casa. Você está falando, agora eu estou vivendo. Isso que você está dizendo no seu coração, agora eu estou vivendo, porque lá foi só sofrimento. Mas Deus manda dizer para você que esse alívio que você está buscando é fora da vontade de Deus. É apenas um alívio momentâneo. E que não está na vontade de Deus esse alívio que você está buscando. Para você ver, Deus entende o seu sofrimento. Deus entende tudo que você está sofrendo. Mas se você estiver na vontade dEle, o seu coração será curado. Mas se você continuar buscando alívio fora da vontade dEle, como Deus diz para mim assim, o que vai acontecer, o desfecho da história lá na frente será pior do que agora. A vergonha será pior do que é agora. E o escândalo será pior do que está sendo agora. Deus está falando para você, olha, que não haja nenhuma raiz de amargura no seu coração. Você não permita isso. Que Deus está vendo o seu sofrimento na sua casa. Deus está vendo o seu sofrimento. Mas se você permanecer na vontade dEle, isso vai passar e você vai comemorar a vitória. Mas se você estiver buscando alívio fora da vontade, a desgraça, vamos dizer assim, lá na frente será pior. Deus trouxe a palavra de madrugada no meu coração. Quando Deus colocou para eu trazer essa palavra, você vai falar isso lá no final. O pastor já falou parte do que era para eu falar. Você vê como que é de Deus, nem conversei com o pastor. Então ele já falou aqui, a gente prestar atenção na música de Eu Quebro o Meu Vaso e tal. Ele falou parte do que eu ia falar já aqui nesse final. Então Deus está falando, olha, Deus entende o teu sofrimento. Ele vai te dar a bênção, Ele vai te livrar. Mas se você buscar fora da vontade de Deus, o desfecho da história lá na frente, o escândalo será pior. Essa é a palavra. Vamos ficar em pé, glória a Deus. Aleluia. E se você quer ser curado, seu coração curado, não vou chamar aqui na frente, porque para não expor você, talvez você venha aqui na frente, você esteja com vergonha de vir na frente, porque senão os irmãos vão lá, tá lá na frente porque está com o coração perverso e tal. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje. A gente vai fazer a oração. Mas Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Você quer ser curado? Seu coração quer ser curado? Olha o que Deus fala. Provérbios 23, versículo 26, vai falar assim, ó: Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está falando, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. O aleluia fala, sua casa será uma bênção, irmão. Sua casa será uma bênção, irmão. Mas não busca o alívio do sofrimento fora da vontade de Deus. Acaba com isso, para com isso, dê um basta. Dê um basta. Dê um basta, dê um basta, acaba com isso. Corta. Se você está se envolvendo emocionalmente com outra pessoa, você fala assim, olha, a partir de hoje nós vamos quebrar isso. Você pode ser meu amigo, mas vai ter um limite de conversa. Você não vai me ligar mais, você não vai... A gente vai ter um relacionamento em Cristo, mas não de conversas. Se você está aí, marido, acessando coisas que não é para você acessar, precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Nós não vamos condenar você, não. Porque eu sei que o negócio é terrível, que o pecado ele puxa mesmo. Às vezes você não tem força para sair sozinho. Mas em nome de Jesus, como esta mulher fez, ela quebrou o vaso e ela ungiu Jesus. E muitos que estavam ali foram contrários. Às vezes muita gente vai falar contra você. Mas para com isso. Você merece ser feliz.
Quantas pessoas já não falaram isso para você? Você merece ser feliz. Irmãos, mas é impossível ser feliz fora da vontade de Deus, né? Uma felicidade momentânea talvez, mas você está aliviando a sua vida fora da vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você. E aquela mulher, mesmo as pessoas falando contra, Jesus falou assim: não, o que ela fez, o desfecho da história dela, onde for pregado este evangelho, se falará desta mulher. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos cantar este hino. E você vai orando aí no seu coração. Eu vou passar aqui para o pastor, já está fazendo essa ministração, mas enquanto o grupo aqui canta esta música, vai meditando e orando, pedindo para o Espírito Santo curar você, curar minha vida aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. Perdoa, Pai, tem misericórdia. Ajuda a vencer, Senhor, a natureza carnal. Ajuda a vencer, Senhor, a obra da carne. Ajuda a vencer, Senhor, da vitória. Colocamos diante de Ti. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Perdoa, perdoa, perdoa. Sem Ti não somos nada, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos.
Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Uma ótima tarde, um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te abençoe. Que você ande no temor a Deus, que você tema e trema diante da palavra do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. E não importa